single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Fala, galera do Pré-Enseja, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Eduardo, professor de Química, né? Hoje estaremos aqui conversando um pouquinho sobre número de oxidação, funções inorgânicas. Dentro de funções inorgânicas, a gente vai falar sobre ácido e base, tá? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, tá? Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao William Campos, a Carol, a todos que fazem parte desse projeto, tá? Agradecer também ao prefeito de Maricá, tá? Para poder fazer esse projeto estar sendo realizado e continuar a ajudar a população de Maricá, que precisa tanto de um projeto desse de qualidade, tá? E nós professores, estamos aqui ajudando vocês e fazendo parte desse projeto, fazendo o Maricá cada vez melhor. Galera, então é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho sobre o número de oxidação, né? Já falamos sobre tabela periódica, falamos sobre distribuição eletrônica, espero que todos tenham aí entendido, tá? E eu vou aqui projetar a tela do meu computador para vocês, para a gente iniciar essa aula, tá bom? Espero aí que vocês estejam vendo, beleza? Bom, deixa eu dar aqui o meu F5 para poder dar o F5 para a tela subir. Isso. Então, vamos lá. Peço a vocês aí também para me seguir no meu Instagram, tá? @EduardoQuímica, e no YouTube, Química em Jogo, que é um canal que eu criei para poder ajudar os alunos que estão estudando nesse modo remoto, aí nesse período de pandemia. Então, lá tem algumas aulinhas de química lá. Eu tenho as aulas que a gente tem feito aqui, eu tenho colocado lá. Tem outras aulas também, quem puder, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que é número de oxidação? Bom, número de oxidação são números que estabilizam um determinado átomo. Bom, no caso dos compostos iônicos, né, o número de oxidação é a própria carga elétrica do íon. Vocês lembram quando a gente faz a distribuição eletrônica? Aqui embaixo eu coloquei a distribuição eletrônica de dois elementos. O magnésio, que o número atômico é 12, e o oxigênio, que o número atômico é 16. Eu coloquei de negrito a última camada, que é o que interessa, tá vendo? Ó, o número da frente indica a camada, o S é o subnível, e o 2 é o número de elétrons que ele tem na última camada. Então, esse átomo aqui, a última camada dele é a terceira, e nós temos 2 elétrons nessa terceira camada, certo? Lembra lá na regra do octeto, o que tem que acontecer com o elemento? Ele tem que ter 8 elétrons na última camada para ele ser estável, certo? Só que observe a camada anterior aqui. A camada anterior é todo isso aqui que tem número 2, ó. O 2s2 e o 2p6. Essa é a segunda camada. Se você somar o número de elétrons, ó, 6 e 2, nós temos 8 elétrons. Então, o que acontece? Se esse átomo perder esses 2 elétrons aqui, né, ele fica com os 8, ele fica estável. Ou seja, quando perde, fica positivo. Lembra disso? Então, o magnésio, aqui embaixo eu coloquei, é mais 2. Ou seja, o mais significa perder. Ele vai perder esses 2 elétrons aqui. Então, o NOx dele é mais 2. Tá? Então, a carga que o átomo adquire é o NOx, é o número de oxidação. Esse número aqui, o mais 2, que faz o átomo de magnésio se estabilizar. Beleza? No oxigênio, olha, o pensamento é análogo. Aqui, a última camada, eu tenho 2s2 e 2p4. O número de elétrons que eu coloquei de vermelho. Se você somar, temos 6 elétrons. Né? 6 elétrons. Então, para ele ser estável, tem que ter 8. Então, basta ele ganhar 2 elétrons. Tá? Ele ganha 2 elétrons. Quando ganha, fica negativo aqui. Quando ganha, é negativo. O menos 2. Tá? Então, o NOx do oxigênio é menos 2. Tá? Espero que vocês tenham entendido aqui esse iniciozinho. E antes de eu prosseguir, eu esqueci de falar no começo, no final da aula eu vou fazer uma experiência com vocês. Então, galera, não sai daí, me acompanha até o final, que vocês vão ver uma experiênciazinha, que vocês vão entender melhor
a diferença entre um ácido e uma base, tá? Então, mais no final, vou fazer uma experiênciazinha com vocês. Eu estou aqui com o meu materialzinho que está guardado aqui para poder a gente fazer no final, tá bom? Então, vamos lá, continuando, voltando para cá. Bom, nós temos uma tabela de NOx. Bom, o que é isso aqui? Família 1A, família 2A, família 3A. Isso aqui são as famílias da tabela periódica, né? Quando a gente teve lá aquela aula da tabela periódica, eu falei para vocês dessas famílias. Então, olha só. Família 1A. Todos os elementos que estão na família 1A, o NOx é mais 1. Todo mundo que está na família 2A, o NOx sempre vai ser mais 2. Família 3A, mais 3. Família 4A, mais ou menos 4. E assim vai. Se vocês perceberem, o número da família, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 8, é a quantidade de elétrons que o átomo tem na última camada. Então, olha só, para ele ser estável, ele tem que ter 8, certo? Então, se ele tem menos de 4, é mais fácil ele perder os elétrons para ficar com os 8 da camada anterior do que ele ganhar, certo? Então, um macetinho. Todos os átomos que têm menos de 4 na última camada, ele vai perder. Então, quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3 na última camada, ou seja, quem é da família 1, quem é da família 2A, quem é da família 3A, vão perder elétrons, tá? Quem é da família 4A, aí você fala, pô, Eduardo, família 4A está no meio termo. Pô, meio termo, aí, tá na metade. Como é que vai ser? Família 4A, como é que você vai saber se vai perder ou vai ganhar? Por isso que eu coloquei aqui, mais ou menos 4, mais ou menos 4. Por que eu botei mais ou menos 4? Porque depende com quem o elemento estiver ligado. Tá? Se ele estiver ligado com um elemento que tem tendência a perder, ele vai ganhar. Se ele estiver ligado com um elemento que tem tendência a ganhar, ele vai perder. Tá? Então é assim que a gente vê. Agora, quando o elemento está na família 5A, 6A, 7A e 8A, ele vai ganhar. Olha só como que é fácil da gente analisar. Se ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele não precisa de 8. Então, faltam quanto para ficar com 8? Faltam 3. Então, ele vai ser menos 3 o NOx, ou seja, a carga dele é menos 3. Se ele é da 6A, faltam 2 para ficar com 8, certo? Então, a carga dele vai ser menos 2. Menos é ganha, tá? Família 7A, falta 1. Então, ele vai ganhar 1. Família 8A, 8. Já tem 8. Por que é 0? Porque ele já tem 8. Está estável. Ele não precisa de NOx. Ele não precisa ter NOx. Ele não precisa ter número de oxidação para se estabilizar. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido até aí. Vamos para o próximo slide. A tabela anterior foi relacionada às famílias da tabela periódica, que é a família A, que são uma das principais famílias. Aqui eu coloquei alguns elementos, que são os elementos de transição, que ficam naquele meio da tabela periódica ali. Aqui, esses elementos, alguns deles têm NOx variável, que eu coloquei aqui. A prata é mais 1, o NOx. O zinco, mais 2. Quando chega no cobre, ferro, ouro, platina e cromo, o NOx já começa a variar. Por exemplo, o cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Pô, Eduardo, como é que eu vou saber quando é mais 1 ou mais 2? Depende da fórmula. Você tem que analisar a fórmula que eu vou ensinar para vocês no próximo slide. Tá? Em ferro, mais 2 ou mais 3. Depende de quê? Para saber se é mais 2 ou mais 3. Da fórmula. Com quem ele se ligou? Como ele se ligou? Tá? Próximo slide. Cálculo do NOx. Agora eu vou ensinar vocês a gente fazer o cálculo do número de oxidação. Bom, para calcular o número de oxidação é tranquilo, tá? O próximo slide eu vou colocar para vocês aqui como é que a gente vai fazer. Antes tem algumas regrinhas bem simplesinhas, bem tranquilas. Olha só. NOx de cada elemento de substância simples é 0. Ou seja, toda substância simples possui número de oxidação igual a 0. Só para lembrar, o que é uma substância simples? É aquela substância que a fórmula só tem um tipo de elemento químico. Por exemplo, aqui, O2. O O2 eu só tenho, aqui no meu cursor, vem aqui meu cursor aqui. O O2 eu só tenho oxigênio. Então, ela é uma substância simples. O NOx é 0. O3, que é o ozônio agora está na moda, né? O pessoal está falando a beça de ozônio aí, a fórmula do ozônio é O3. O NOx é 0. Por quê? Porque é uma substância simples. P4, que é o fósforo, cabeça do palito de fósforo. P4 é a formulazinha. NOx 0. Por quê? Porque é uma substância simples. E assim vai nos outros exemplos também. Beleza? Bom, NOx de um íon. Nós vimos no slide anterior.
né? Aqui eu vou só dar uma confirmada, ó. Potássio, K+, o NOx é mais 1. Bário mais 2, o NOx é mais 2. Flúor menos 1, o NOx é menos 1. E o nitrogênio, que tem a carga menos 3, o NOx é menos 3. Tá? Então, a carga do íon vai ser o NOx do próprio íon. Tá? Bom, determinação do NOx do ferro em uma fórmula composta. Por exemplo, o óxido de ferro, né, que é o Fe2O3, o óxido férrico. Né? Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo, galera? Olha só. Bom, sempre quando você vai fazer o cálculo do NOx numa fórmula, de um elemento você não sabe, do outro você sabe porque está na tabela, é tabelado. Lembra que o ferro eu falei que pode ser mais 2 ou mais 3? Coloquei na tabela anterior. Então, como é que eu vou saber se é mais 2 ou mais 3? Ah, professor, é mais 2, porque tem um 2 aqui. Não, negativo. A gente vai ter que calcular. Eu não sei se é mais 2 ou mais 3, eu vou ter que fazer um cálculo. Tá? Mas eu sei o NOx do oxigênio. Por que eu sei o NOx do oxigênio? Porque o oxigênio é da família 6A. Lembra da tabela que eu coloquei? Todo elemento da família 6A possui NOx menos 2, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, menos 2. Então, vamos aqui para baixo para o cálculo. Fe2O3. O que você vai fazer? O Fe você não sabe. Então, eu chamo de X. Você coloca um X aqui em cima do Fe. O oxigênio é menos 2. Você coloca um menos 2 aqui em cima. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse X que está aqui em cima, que eu não coloquei, você vai pegar esse X e multiplica pelo 2. X vezes 2 dá 2x. Beleza? Aqui em cima do O é menos 2, que é o NOx do O. Vezes o 3 que está aqui embaixo. Ó. Menos 2 vezes 3, que eu coloquei aqui. Ó. Mais 3 vezes menos 2, certo? Aí eu faço a conta. 2 vezes x, 2x. Mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Igual a zero. Sempre você vai igualar a zero. Tá? Sempre você, para fazer essa expressãozinha, iguala a zero. Sempre. Aí vai ficar 2x... O meu cursor toda hora sai e não volta. 2x menos 6 igual a zero. O que você vai fazer? Letra para um lado, letra para o meu lado esquerdo, número para o meu lado direito. O que eu vou fazer? O menos 6 eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 6, que ficou aqui embaixo. Ó. 2x igual a 6. Então, x é igual a... O 2 está multiplicando o x, eu vou passar para lá dividindo. Vai ficar 6 dividido por 2, mais 3. Então, o NOx do ferro nessa fórmula aqui é mais 3. Lembra que ele poderia ser mais 2 ou mais 3? Então, nessa fórmula, ele é mais 2. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos fazer um cálculo de uma fórmula que tem 3 elementos. Vamos lá. O H3PO4. O H3PO4 é o seguinte. Quando tem 3 elementos, sempre o que eu quero saber é o do meio. O H é tabelado, que é família 1A. Família 1A é quanto? Mais 1. E o O, que está no lado direito, eu também sei, que é da família 6A, é menos 2. O P eu não sei, vou chamar de quê? De X. Então, aqui, ó, eu vim para cá. Ó. O H é da família 1A, ele é mais 1. O P, que está no meio, eu não sei. Sempre o do meio eu vou calcular, tá, gente? Vai ser X. E o O, meu cursor sumiu de novo. Aqui, o O é menos 2, que é a família 6A da tabela periódica. Vamos para a fórmula aqui, ó. H3PO4. Em cima do H, tu bota mais 1. Em cima do P, tu bota o X, que é o que eu quero saber. E o O, em cima do O, tu bota menos 2. Vamos lá. Tu vai fazer mais 1 vezes 3. Sempre o de cima vezes o de baixo. Aqui embaixo, ó, 3 vezes mais 1. Tá aqui, armei aqui. Mais X, que está aqui em cima, vezes 1, que está aqui embaixo. Vai ser o quê? O próprio X. X vezes 1, X. Beleza? Mais, aqui em cima é menos 2, vezes embaixo, que é 4. Menos 2 vezes 4. Igual a zero. Lembra que eu falei? Sempre igual a zero. Vamos resolver essa expressão. 3 vezes 1, 3. Mais x vezes 1, que dá x. Menos 4 vezes 2, 8.
mais por menos, menos. Beleza? Igual a zero. O que você vai fazer? Ó? Resolvendo aqui, ó. Menos 8 por mais 3 dá menos 5. Beleza? Você faz o quê? Repete o sinal do maior, que é negativo, e subtrai o 8 do 3. Beleza? X menos 5 igual a zero. Aí, o que a gente vai fazer? Aquela esqueminha lá que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Letra para um lado esquerdo, né? O meu lado esquerdo aqui, o meu lado esquerdo da tela, tá? E o menos 5 para o lado direito da tela. Beleza? Então, vai ficar aqui embaixo, o meu curso sumiu de novo. Deixa eu ver se eu acho que está aqui. X igual a mais 5. Beleza? Então, o NOx do fósforo nessa fórmula H3PO4 é mais 5. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Bom, agora a gente vai também para uma fórmula que tem 3 elementos. Tá? É a mesma coisa do anterior. A única diferença é que aqui leva um 2zinho, ó. Mas é o mesmo raciocínio. Tá? Ó. O K é da família 1A, então ele é mais 1. O cromo, que é o do meio, é quem eu quero descobrir, X. O O é da família 6A, menos 2. Beleza? Vamos para cá agora, ó. Desculpa, gente. Em cima do K, tu põe o mais 1 vezes 2. Em cima do CR é quem eu quero saber, vou botar o X. Em cima do O é menos 2, que é da família 6A. Vamos fazer a conta. 1, que é o mais 1, vezes 2. Coloquei aqui embaixo, armei, ó. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes 7, está armado aqui, igual a quanto? Sempre igual a zero. Beleza? Fazendo o cálculo, ó, 2 vezes 1, mais 2. 2 vezes x, 2x. X vezes menos 2, menos 14, igual a zero. Resolvendo, ó, menos 14 com mais 2, menos 12. Subtrai e repete o sinal do maior. Igual a zero, beleza? Aí vai ficar 2x, o menos 12, tu vai passar para o outro lado, vai ficar mais 12. Vai ficar x é igual a 12 dividido por 2, porque o 2 estava multiplicando o x, você vai passar para lá dividindo. X igual a mais 6. Então, o NOx do cromo nessa fórmula aqui é mais 6. Show? Próximo. Bom, então o NOx, né, a gente falou o básicozinho do NOx, tá? Que é o que interessa para a gente. Tá? Fechamos ali. Espero que vocês tenham entendido o número de oxidação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora partir para funções inorgânicas. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de ácidos e bases, que é um pouquinho extenso. Tá? Eu tentei aqui pegar os pontos mais importantes dentro de ácido e base. Beleza? Então, vamos lá. O que é um ácido? Como é que você... Vamos lá. Analisando uma fórmula química. Eu vou ensinar vocês a olhar para uma fórmula química e me dizer isso aqui é um ácido. Beleza? Então, vamos lá. O que é um ácido? São compostos que liberam H+. Pô, Eduardo, não me disse nada. Vamos para o prático. Quando é que você sabe que uma substância é ácida? Toda substância ácida inorgânica, tá? Porque tem os orgânicos que aí foge essa regra. Toda substância inorgânica que é um ácido começa a sua fórmula com H, ó. Olha aqui, ó. HCl, HCN, HCO3. Todos começam com H. Então, essas substâncias são ácidos. Tá? Aí você fala, pô, Eduardo, então a água é um ácido? Que a água é H2O. Não, a água não é, porque a água é um óxido. Tá? Por quê? Porque o óxido são formados, a gente vai estudar isso na próxima aula. O óxido é uma substância que é formada por dois elementos, onde um é o oxigênio. Então, ó, H2O. H e o oxigênio. Então, óxido, um tem que ser oxigênio, o outro pode ser qualquer outro elemento, mas só pode ter duas substâncias. Aí você fala assim, pô, Eduardo, então aqui, ó, HCO3 é um, na verdade é um H2, tá errado aqui, é um H2CO3, tá? Então aí vocês consertam aí no coisa de vocês, depois eu vou consertar aqui, H2CO3. Então, aqui, então, Eduardo, então H2CO3 tem o oxigênio, é um óxido, não. Óxido é formado por dois elementos, H2O, SO2, NO2, aí isso são óxidos, tá? Então, todo ácido inorgânico começa a sua fórmula com H. Acabou.
Bom, algumas características dos ácidos. Boa condução de eletricidade em solução aquosa. O que é isso, solução aquosa? É o ácido dissolvido na água. Se você pegar o ácido e dissolver na água, o que eu estou querendo dizer ali? Ele conduz corrente elétrica, se você passar uma corrente ali dentro. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Essa daqui é fácil. Qual é uma das propriedades de uma substância ácida? Sabor azedo. Tudo que você comer e tiver sabor azedo é um ácido. Limão, laranja, tangerina, abacaxi, vinagre, tá? Então, tudo que possui sabor azedo, essa é uma característica de uma substância ácida, tá? No geral, são corrosivos e são tóxicos, tá? Então, tem que ter muito cuidado aí quando você vai manipular um ácido, tá bom? Mudam de cor certas substâncias, indicadores ácido-base, que são substâncias orgânicas. Isso aí a gente vai ver no final, que é a experiência que eu falei com vocês que eu vou fazer. Nós vamos fazer uma experiênciazinha juntos aqui sobre indicadores ácido-base, tá? E reage com base, formando sal e água, que a gente chama de uma reação de neutralização. Então, por exemplo, se você se queima com ácido, você pega uma base e joga em cima. Pô, o que é uma base? Você vai aprender daqui a pouquinho o que é uma base. Tá? Vou ensinar para vocês quais são as substâncias básicas. As substâncias básicas são alcalinas, a gente vai aprender daqui a pouco. Essas substâncias alcalinas ou básicas, elas neutralizam os ácidos. Perfeito? E liberam hidrogênio quando reagem com metais. Então, por exemplo, se você pegar aí um pedaço de alumínio, colocar dentro de um ácido, vai começar a borbulhar, vai começar a liberar gás hidrogênio ali. Tá? Então, essa é uma outra característica de um ácido. Próximo slide. Classificação dos ácidos. Bom, quanto à presença ou não do oxigênio. Ácidos hidrácidos. O que são os hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio na fórmula. Olha aqui, esses exemplos que eu coloquei. Ó. Não tem oxigênio nas fórmulas. Então, esses ácidos são chamados de hidrácidos. Beleza? Oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio na fórmula, tá? Então, esses ácidos são chamados de oxiácidos, porque tem oxigênio na fórmula. Show? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre força ácida. Bom, antes de falar de força ácida, vamos falar sobre o número de hidrogênios ionizáveis. Bom, olha só. O que é um monoácido? Monoácido é aquele ácido que só tem um hidrogênio. Ó. Desculpa. Aqui eu só tenho um hidrogênio, aqui eu só tenho um hidrogênio. Então, ele é um monoácido. Aqui, ó, ele é monoácido e hidrácido. Aqui ele é monoácido e oxiácido. Tá vendo? Diácido. O que é um diácido ou biácido? São ácidos que têm 2 hidrogênios. Ó, 2 hidrogênios. O que é um triácido? Ácidos que têm 3 hidrogênios. Ó, 3 hidrogênios. E tetrácidos, ácidos que têm 4 oxigênios. Beleza? Força de ácidos. Vamos lá. Quais são os ácidos fortes? No caso dos hidrácidos, eu tenho os principais. HI, HCl e HBr. Esses são os mais fortes. O moderado, que é aquele mais ou menos. HF. Fraco, os outros. Todos aqueles que não são HI, nem HCl, nem HBr. Vou dar um exemplo aqui. H2S, HCN. Ou seja, são hidrácidos e não está no caso de cima daqui. Ó. Esse caso de cima aqui que engloba os fortes e os moderados. Tá bom? Vamos lá, força nos oxiácidos. A força no oxiácido você vai fazer o seguinte, olha só, vou ensinar para você, vou aqui, por exemplo, de baixo logo aqui, porque fica mais tranquilo. Deixa eu pegar meu cursor, aqui, ó. Você vai pegar um número de oxigênio, tá aqui, ó, HNO3, ó, 3, e diminui do número de hidrogênio, que é 1. 3 menos 1, 2, ácido forte, tá? Aí tem uma tabela que eu coloquei aqui, ó. Quando você fizer essa subtração e der o valor de 3 ou 2, o ácido é forte. Se der 1, é moderado. Peraí. Se der 1, é moderado. E se der 0, meu cursor, cadê? Aqui. Se der 0, é fraco. Beleza? Então, aqui eu fiz, ó, 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, ele é forte. Aqui, ó,
4 oxigênios menos 3 hidrogênio. 4 menos 3, 1. Então, ele é moderado. E aqui embaixo, ó, 3 menos 3, 0. Esse ácido ele é fraco. Beleza? Assim que a gente vê a força de um oxiácido. Bom, nomenclatura. A gente vai aprender agora a dar os nomes dos ácidos, tá? Nos hidrácidos. Fácil demais dar o nome dos ácidos dos hidrácidos. Olha só. Vem comigo. Você vai colocar a palavra ácido, o nome do elemento, cloro, flúor, seja lá qual for o elemento, mais esse que tá, meu cursor toda hora some, esse aqui de vermelhinho, ó, hídrico. Então vamos ver na prática aqui, ó. HCl. Qual o nome do Cl? Cloro. Então tu vai colocar a palavra ácido, cloro. Tira a vogal, o O, no final e coloca hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico. Beleza? H2S. S é o quê? Enxofre. Só que o enxofre, no latim, se chama sulfur. Sulfur. Beleza? Então, a gente vai chamar de ácido sulfídrico. Tá? Se fosse HF, flúor, ácido fluorídrico. Se fosse bromo, ácido bromídrico. Beleza? Só botar hídrico no final. Tá? Nos oxiácidos. Os oxiácidos é o seguinte, tu vai colocar a palavra ácido, nome do elemento central da fórmula, mais a terminação oso ou ico. Por exemplo, eu tenho 2 ácidos com o mesmo elemento central, que é o enxofre no caso. H2SO4 e H2SO3. Como é que eu vou saber se eu vou usar oso ou ico no final? Bom, você vai olhar o número de... Espera, meu cursor, cadê você? Aqui. Você vai olhar o número de oxigênio. Aquele que tem o maior número de oxigênio, aqui é 4, aqui é 3. Aquele que tem o maior leva ico no final. O que tem o menor leva oso no final. Beleza? Então, ó, ácido, lembra, enxofre é sulfur. Ácido sulfúrico. O de baixo, ácido sulfuroso. Tá? Então, maior número de oxigênio leva ico, menor número de oxigênio leva oso. Tá? Outro exemplo aqui de baixo, ó. HNO3, HNO2, mesmo elemento central. Quem vai levar o ico? Quem tem o maior número, que no caso é o 3. Tá? Então vai ficar, ó, N é nitrogênio. Ácido nítrico, nítrico de nitrogênio. Ico no final, porque ele é o maior. E o de baixo, ácido nitroso, oso, porque ele leva o menor número de oxigênio. Beleza? Vamos para o próximo slide. Função e aplicação dos ácidos. Tá? Vamos lá. Ácido nítrico. Bom, para que serve o ácido nítrico, gente? Ele é utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivos e é muito utilizado também como fertilizante e na fabricação de plásticos, tá? É um ácido muito corrosivo, esse ácido, tá? O ácido carbônico é um ácido muito comum a nós. Por que ele é um ácido comum a nós? Aqui está HSO3, gente, corrijam aí por gentileza, é H2CO3, tá? O ácido carbônico, ele está presente nas bebidas gaseificadas, tá? Refrigerante, água com gás, cerveja, aquela cervejinha gelada, né? Então, toda bebida gaseificada leva o ácido carbônico, tá? Bom, o ácido acético, aqui embaixo, ó, você vai falar, pô, professor, mas não começa com H. Por quê? Porque esse aqui é um ácido orgânico, tá? Lembra que eu falei que só funciona para inorgânico? Então, esse aqui é um ácido orgânico. Então, não começa com H. Mas tem H aqui na fórmula, ó, tá? Bom, o que é o ácido acético? O ácido acético é o vinagre. É lá que a gente encontra o ácido acético. Tá bom? Ácido clorídrico. O ácido clorídrico, que é o HCl, ele está presente no nosso estômago. Vocês sabiam disso? Que o ácido clorídrico está presente no nosso estômago? É ele que faz a digestão dos alimentos, ele que ajuda a quebrar os macronutrientes para poder o nosso organismo fazer digestão. Pois é, o ácido nítrico está no nosso estômago para ajudar a fazer essa digestão. E vocês sabiam, se você tiver um excesso de acidez estomacal, você começa a ter afta na boca, você começa a sentir azia, não é assim que funciona? Então, você começa a segregar muita acidez no seu estômago e você começa a sentir esse sintoma. Tá? Aí a gente tem que utilizar aí um antiácido,
que é algo alcalino, que é uma base, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o ácido clorídrico, ele está no nosso estômago, ele é um daquelas substâncias que ajudam no processo digestório, tá? Eu tenho aqui também o ácido clorídrico, ele é utilizado para limpar mármore, vocês sabiam disso? É vendido nas lojas aí de material de construção como ácido muriático. Acredito que você já tenha ouvido falar nesse ácido. Ácido muriático, ele é usado para limpar piso, mármore, tá? É um ácido bem corrosivo também, tá? O ácido cianídrico, né, ele é utilizado, que é o HCN, utilizado em indústrias de plásticos, acrílicos e corantes. Ele foi usado, esse ácido ele é um gás, sabia? Então ele foi usado por Hitler na Segunda Guerra Mundial para executar os judeus. Ele colocava os judeus na câmara de gás e colocava esse ácido aí, o ácido cianídrico, para executar os judeus na Segunda Guerra, tá? É um ácido extremamente venenoso, tá bom? O ácido sulfúrico, que é H2SO4, é um ácido também muito comum aí no nosso dia a dia. É aquela água... onde a gente encontra o ácido sulfúrico? Ele é encontrado na água de bateria de carro. Aquela água de bateria de carro, aquilo ali é um ácido sulfúrico, tá? Ele é um ácido, esse ácido aí, ele é muito usado nas indústrias de papéis, de tinta, de plástico, ele é matéria-prima de várias indústrias, tá? Ele também é um dos causadores da chuva ácida, ele é muito corrosivo, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado quando for, de repente, entrar em contato com ácido sulfúrico, tá? Porque ele é muito corrosivo mesmo. Ele pega a matéria orgânica e destrói tudo, tá? Antigamente, um país, lá na época da Revolução Industrial, lá por 1800, mais ou menos, um país era tido como potência de acordo com a quantidade de ácido sulfúrico que ele produzia. Quanto mais ácido sulfúrico o país produzia, maior potência ele era na época. Tá? Para você ver o tamanho da importância que o ácido sulfúrico tem nas indústrias. Tá bom? E o ácido fluorídrico ele é utilizado aí, na gravação de alumínio. Não sei se vocês já viram as peças artesanais, alumínio com gravação de nome. Esse ácido fluorídrico ele faz isso. Em vidro também ele faz gravações em vidro que ele consegue corroer. O ácido fluorídrico, apesar dele parecer inofensivo, apesar de eu ter colocado ele altamente corrosivo para a pele, vocês vão entender por quê. Se, por exemplo, cair um ácido fluorídrico na tua pele aqui, ó, na tua mucosa, tu não vai sentir nada na hora. Sente nada, absolutamente nada, tá? Sabe o que acontece? Depois de uns 2 dias, tu vai começar a sentir tua mão ficar pesada. Vai começar a ficar pesada. Por quê? Porque o flúor é um átomo pequenininho, muito pequeno. Ele vai entrar dentro da sua pele, tá? Vai entrar dentro da tua pele e vai começar a fazer corrosão lá dentro. Flúor gosta de cálcio. Flúor gosta de cálcio. Por isso que pasta de dente tem flúor, tá? Porque nosso dente tem cálcio. Então, o flúor gosta do cálcio. O que vai acontecer? Para onde que se cair o ácido fluorídrico na tua pele, para onde que vai esse ácido fluorídrico? Para o osso. Por quê? Porque no osso tem cálcio. Você começa a corroer o osso. Aí você começa a ficar com o braço inchado, e não vai ter jeito. Vai ter que fazer raspagem para poder tirar. É uma coisa de doido. Horrível. Tá? Quem sofre queimadura com ácido fluorídrico, passa um perrenguezinho. Tá bom? Então, próximo slide, gente. Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Tá bom? Bom, agora a gente terminou ácidos, né? Falamos ali dos principais, dei uma pincelada. Agora nós vamos falar das bases ou hidróxidos. Bases ou hidróxidos são as substâncias que neutralizam os ácidos. Bom, Eduardo, como é que eu identifico uma base se eu olhar para a fórmula? Fácil. Toda base termina a sua fórmula com OH. Aqui, ó. NaOH. Termina com OH, termina com OH, termina com OH. Então, é uma base. Tá? Então, é assim que você identifica. Base ou hidróxido. Base, hidróxido ou compostos alcalinos. É tudo a mesma coisa. Tá? Bom, características. Possuem boa condução de eletricidade em solução aquosa, assim como os ácidos. Mudam de cor de certas substâncias, os chamados indicadores ácido-base, que é o que eu falei, a gente vai fazer daqui a pouquinho, uma experiência com isso aí, tá? Coloração avermelhada na fenolftaleína, que é incolor. Essa é a experiência que nós vamos fazer. Eu vou pegar a fenolftaleína, espera aí que eu vou pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vou pegar a fenolftaleína. A fenolftaleína é um líquido, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. É um líquidozinho
incolor. Tá vendo? Parece água. Isso é fenolftaleína, tá? Isso aqui é chamado de um indicador ácido-base, tá? Então, quando você coloca esse líquido numa base, em presença de base, o líquido fica vermelho, rosa, vermelho, entendeu? Então é isso. Para que serve isso? Serve para o seguinte: você tem 2 frascos, um de um ácido e um de uma base, dentro de um laboratório ou de algum lugar. Perderam o rótulo, você não sabe mais o que é o quê. Os 2 líquidos são iguais, são transparentes. O que tu faz? Tu usa um indicador ácido-base. Se você botar no ácido, vai continuar incolor. Se você colocar na base, vai ficar rosa. Aí você já sabe qual que é qual. Tá? Por isso que o nome é indicador, é para indicar. Tá? Sabores adstringentes é uma outra característica de uma base. O ácido é sabor azedo. A base é sabor astringente. O que é sabor astringente? Aquele sabor que amarra a boca. Cica, não tem a famosa cica de banana verde, caqui verde? Você não sente aquele negócio meio esquisito, parece que está amarrando a boca? É isso. Toda substância alcalina tem esse sabor que amarra a boca. É uma cica, tá? E neutraliza os ácidos, que é o que eu falei ali anteriormente, tá? Classificação das bases. Quanto ao número de OH, OH se chama hidroxila. Monobase. Mono significa o quê? Monobase é aquela que só tem um OH, ó. Um OH. Quando não tem nada é 1, tá? De base, quando tem 2 OH, ó. 2 OH. Por que eu boto entre parênteses? Porque esse 2 que está aqui, ele vai fazer parte do H e do O. Ele vale para os 2, tá? Tribase. 3 OHs, ó. Aqui, ó. Beleza? Tetrabase, 4 OHs. Beleza? Muito fácil, né? Bom, força de uma base, tá? Tá. Quando que a base é forte? A gente mede a força de uma base, tanto a base quanto o ácido, através do grau de dissociação ou de ionização, no caso do ácido. Se você pegar aí, por exemplo, um vidro de vinagre, no vidro do vinagre tem lá uma porcentagem, que, se eu não me engano, é 0,4%. Se você pega aí o azeite, tem lá 2% de acidez, já viram? Isso é a força do ácido. Tá? Da substância em si, né? Ou do ácido, da base, depende. Tá? Então, a gente mede, isso é chamado de grau de ionização ou dissociação. Tá? A gente mede em porcentagem. Tá? Bom, uma maneira mais simples da gente identificar a força de uma base. Quais são as bases fortes? Todas as bases formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos. A formada por metal calino, ela é uma base forte. Por exemplo, o Na é o metal calino, é família 1A da tabela. O K também. O Ca é metal calino terroso, família 2A. É uma base moderada, tá? Moderada, é meio termo, mas a gente considera forte, tá? Mas é moderada, tá? Aqui eu coloquei, ó, o MgOH2, que é uma exceção, que é uma base fraca. A gente toma ela. Leite de magnésio, já ouviram falar leite de magnésio? Leite de magnésio é o hidróxido de magnésio, é o MgH2. É ele que neutraliza a acidez quando a gente está com acidez estomacal, tá? Base fraca. As demais. Qualquer base que não é formada por metal calino ou alcalino terroso, ela é fraca. Por exemplo, AgOH. AgOH não botei aqui, mas AgOH, ó, MgOH2, ela é fraca. NH4OH, ela é fraca. Beleza? Solubilidade em água, ou seja, aquelas que dissolvem na água. Quais são as solúveis? Toda a base de metal calino e a de amônio. Amônio é a NH4. Então, toda a base formada de metal calino, ela é solúvel, tá? E a de amônio também. Pouco solúvel é aquela que dissolve mais ou menos. São bases formadas por metais alcalinos terrosos, que é a família 2A da tabela periódica. Exemplo, BaOH2, CaOH2, MgOH2, tá? E as insolúveis, o resto. Ou seja, aquelas que não fazem parte nem do metal calino, nem alcalino terroso. Qualquer outra. Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. FeOH2. O Fe não é metal calino nem alcalino terroso. Não é da família 1A nem da 2A. A LOH3, mesma coisa, tá?
Nomenclatura. Como é que eu dou um nome? Bom, fácil. Tu vai colocar a palavra hidróxido, aqui meu cursor, hidróxido, a preposição de, mais o nome do elemento. Então, hidróxido de o quê? De o quê? Vamos olhar a fórmula. O que é Na? Sódio. Então, hidróxido de sódio. Mg é o quê? Magnésio. Então, hidróxido de magnésio. Ca é o quê? Cálcio. Hidróxido de cálcio. Beleza? Fácil demais, tá? Elementos com mais de um NOx. Existem alguns elementos, como nós vimos anteriormente, que possuem mais de um NOx, que é o ferro, o cobre, platina, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a terminação oso ou ico. Oso para aquela fórmula que tem o menor NOx. Ico para aquele que tiver o maior NOx. Então, por exemplo, aqui, ó, o ferro possui NOx mais 2. Então, a gente vai levar o oso. Hidróxido ferroso. Ou hidróxido de ferro 2. 2 em romanos. Esse 2 é o NOx. Tá? FeOH3. Hidróxido férrico. Por quê? Porque aqui leva o maior NOx, 3. Então, leva o ícone no final. Ou então, você bota hidróxido de ferro 3. Tá? Hidróxido de ferro 3. O 3 em romanos. Tá? O 3 é por conta do NOx. Bom, aplicação das bases. Função e aplicação das bases. Hidróxido de magnésio. Para que serve hidróxido de magnésio? É um dos antiácidos. Né? A gente está com problema aí de acidez estomacal. Você toma um hidróxido de magnésio ou leite de magnésio. Quem aí tem esse problema sabe o que eu estou falando. Que é um vidrinho, uma garrafinha azul. Leite de magnésio da Philips. Né? Aquilo ali, a gente toma uma colherada daquilo ali, a acidez vai embora. Tá? Cal hidratada. Cal hidratada é o próprio cal. Não tem o cal, que é aquele pó que vem de loja de material de construção para poder você fazer gesso, enfim. Então, ele é usado na construção civil para limpar a parede. Né? A gente pinta meio fio, geralmente o pessoal da prefeitura pinta meio fio com cal. Tá? Então, quando você coloca ele na água, forma o hidróxido de cálcio, tá? Que é o cal hidratado. Hidróxido de sódio, que a gente chama de soda cáustica. Né? O hidróxido de sódio ou a soda cáustica é utilizado para fazer materiais de limpeza. A gente faz sabão com hidróxido de sódio, sabia? Só que ele é muito corrosivo e tóxico. Quem já utilizou aí o chamando sangue do diabo não, diabo verde. Quem já utilizou o diabo verde para poder limpar, desentupir pia, sabe do que eu estou falando. Você pega aquele produto, coloca na água, aquele negócio esquenta, né? Aquilo é corrosivo aberto, sobe um gás que é tóxico, a gente fica todo irritado, tá? Ele é muito corrosivo. Ele é utilizado aí para fazer sabão também. Hidróxido de amônio, que é o NH4OH, ele é utilizado também na fabricação de produtos de limpeza, também ajuda a fazer sabão, tá? É tóxico e irritante aos olhos. É amônia, né? A amônia é muito irritante aos olhos. As mulheres usam muito amônia aí para descolorir pelo. Então, você já deve ter percebido que, se chegar próximo à vista, você sente uma irritação, tá? Bom, agora a gente vai falar dos indicadores ácido-base, tá? Eu vou falar aqui principalmente da fenolftaleína e do tornassol, tá? Então, o que é um indicador ácido-base? São substâncias que mudam de cor em presença de ácido ou de base. Vou dar um exemplozinho aqui, antes de falar do tornassol e da fenolftaleína. O chamate, que a gente toma aí, é muito gostoso, né? Aquele que a gente faz em casa, pega a erva, bota lá no fogo lá e extrai o chá. Então, aquele chamate, ele é um indicador ácido-base, sabia? Ele é marrom, não é? Experimenta tomar o chamate com umas gotinhas de limão. Pinga umas gotinhas de limão, você vai ver que em cima a coloração muda, passa a ficar meio acinzentado. Por quê? Porque ele é um indicador ácido-base, tá? Então, muitos compostos orgânicos se comportam dessa forma, como indicadores ácido-base, tá? A fenolftaleína é um, o tornassol é outro, tá? Então, olha só. Aqui eu coloquei uma escala de pH, você já deve ter ouvido falar em pH. Quem tem piscina em casa, quem tem aquário em casa, sabe do que eu estou falando, de pH. pH é uma ferramenta utilizada para medir o grau de acidez de uma substância ou de um meio qualquer, tá?
o pH ele varia de 0 a 14. 0 a 14. Substância que tem pH de 0 a 7, 0 a 6,9, ácido. 7 é neutro. 7 é neutro, tá? Eu coloquei aqui, tá? A escalinha está aqui, ó. Aqui, ó. A escalinha está aqui, tá? 7 é neutro. De 8 até 14, básico ou alcalino, tá? Aqui eu coloquei algumas substâncias, ó, para dizer para vocês o que é ácido e o que não é. Deixa o meu cursor só aparecer aqui. Ó, ácido de bateria, tá vendo? Tá no vermelho, é muito ácido. Suco de limão, tem lá um pH perto de 2, vinagre perto de 3, né? Enfim, então aqui eu tenho alguns produtos aqui que tá nessa faixa de pH ácido. O leite está próximo, muita gente acha que leite é alcalino. Ah, você está com acidez estomacal, toma leite. Não, toma leite não, filho. Toma leite não, porque leite é ácido, tá? Leite é ligeiramente ácido. Tá aqui, ó, pH 6, tá? Você está com um problema estomacal e com acidez estomacal, você tem que tomar outra coisa, tem que tomar leite de magnésio, tá? Uma outra substância, bicarbonato de sódio, que tá aqui, ó, na água, tá? Bicarbonato de sódio na água, a água do mar também é alcalina, porque tem vários sais minerais ali dissolvidos, amônia, enfim, tá? Então, só varia de 0 a 14 o pH, tá? Então, vamos lá. Fenolftalina. Fenolftalina, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, é um líquidozinho incolor, tá? Quando você coloca, ele é incolor, né? Quando você coloca no ácido, continua incolor. Quando você coloca na base, fica rosa ou vermelho, tá? Papel de tornassol. Olha, o papel de tornassol tem duas cores. Tem o vermelho ou rosa, que a gente chama de rosa. Tem o rosa e tem o azul. Se você colocar... Eu estou com um papelzinho rosa na mão. É um papelzinho. Eu estou com um papelzinho rosa na mão. Se eu botar no ácido, molhei no ácido, continua rosa. Se eu molhar na base, fica azul. Beleza? Agora, se eu tiver com o papelzinho de tornassol azul, se eu molhar no ácido, fica rosa. Se eu molhar na base, continua azul. Tá bom? Então, galera, ó, eu vou dar aqui uma pausa no vídeo, porque nós vamos fazer uma experiência, tá? Eu vou retirar aqui o slide, eu vou fazer a experiência com vocês rapidinho, uma experiênciazinha aqui para vocês perceberem, saberem o que é um indicador ácido base, como é que funciona dentro de um ácido, dentro de uma base, com coisas do nosso dia a dia, tá? E aí a gente já vai terminar a aula, tá? Então, deixa eu tirar aqui o meu PowerPoint, tá? Eu vou dar aqui uma pausa no vídeo, tá bom? Vou dar aqui uma pausa no vídeo e depois a gente volta, tá? Para poder mostrar para vocês. Como eu tinha falado anteriormente, a gente vai fazer uma experiênciazinha aqui bem simples, com coisas do nosso dia a dia. Ó. Eu vou pegar duas substâncias, uma que representa um ácido e a outra que representa uma base, né? Então, olha só, eu tenho aqui o vinagre, que representa o ácido, tá? E eu tenho aqui, lembra que eu falei que a soda cáustica é feita com, serve para fazer sabão? Sabão que representa uma base. Aí o que eu fiz? Eu peguei umas raspas desse sabão de coco e coloquei aqui dentro desse recipientezinho aqui, ó. Isso aqui é sabão com água, tá? Não tem fenolftalina aqui dentro. Sabão com água, tá bom? Tá aqui, sabão com água. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vinagre, tá bom? Vou colocar aqui um pouco de vinagre aqui dentro. Beleza? Então, olha só. Mostrei para vocês a fenolftalina, não foi? Antes. Então, olha só. Como é que fica a fenolftalina no ácido? Como é que fica? Vocês lembram? Tá aí só voltar o vídeo depois que vocês vão ver. Fenolftalina no ácido permanece incolor. Olha, ó, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Tá vendo? Tá aí, ó. Tá? Agora olha como é que fica numa base, que no caso aqui é o nosso sabão. Ó, fenolftalina no sabão. Olha a cor que tá ficando. Tá dando para filmar aí, produção? Aí, ó. Olha a cor que ficou. Lembra que eu falei? Que substâncias alcalinas ou básicas, quando você entra em contato com a fenolftalina, fica rosa. Tá aí. Tá? Agora,
Não sei se vai ser suficiente a quantidade para neutralizar. O ácido, lembra que eu falei? O ácido neutraliza a base. Então se eu pegar, de repente, se eu pegar esse vinagre e jogar aqui dentro, pode ser que essa cor suma. Por que eu estou falando pode ser? Porque depende da concentração, da quantidade, entendeu? Porque para neutralizar, a quantidade tem que ser equivalente, tá? Ó, olha lá, foi. Tá vendo? Por que sumiu o rosa? Porque aqui eu tinha um ácido. O ácido eu coloquei em contato aqui com essa outra substância que é alcalina, no caso era o sabão, e neutralizou. E o ácido, a fenolftalina em presença de ácido fica o quê? Incolor. Tá? Então é só isso. Basicamente essa experiênciazinha de hoje para ilustrar a nossa aula, para poder vocês tentarem aí entender. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Forte abraço para todo mundo. Fique com Deus.